Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Vamos começar mais uma vez a nossa live de hoje. Hoje, um dia bonito que Deus nos proporcionou, dia de calor, dia de tomar uma vitamina D. E nós estamos aí, mais uma vez, para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Esperar os irmãos estar entrando aqui, irmã Viviane, Deus abençoe. Irmã Andréia, glória a Deus, né? Mais um dia de glória que o Senhor tem nos dado. Mariane, Deus abençoe. Alex, paz do Senhor. Fernando Sereno, Deus abençoe, Fernando. Tá bom, Viviane, já está anotado aqui, já vou começar falando sobre isso aqui. Obrigado, tá, pela lembrança. O Kia, Deus abençoe. Vamos continuar falando da palavra do Senhor, aproveitando esses dias aí. Marisa, Deus abençoe, Marisa. Abraço aí no Sérgio, nas crianças. Amém. Quando falar com a irmã Maria lá, manda um abraço para ela. Maelsa Oliveira, Deus abençoe, Maelsa. Esperar mais um pouco aí, os irmãos estão entrando. Reverendo Darcy, paz do Senhor, Deus abençoe. Gisele, Deus abençoe, Gisele. Abraço pro Ricardo, pro Murilo, amém. Glória a Deus. Tarciano Bernardo, nosso pastor presidente. Glória a Deus, Deus abençoe. As responsabilidades vão aumentando, né, Darcy? A Carla, Deus abençoe, Carla. Um abraço para sua mãe, para seus irmãos aí. Thaís, Deus abençoe. Vamos começar, irmãos. Hoje, antes de a gente começar nossa leitura, eu quero rapidinho, né, pedir aqui para os irmãos para nós estarmos orando pela família do nosso pastor Carlos, pastor José Carlos ali de Thetford, juntamente com a pastora Iaci, né, que Deus possa abençoar aquela família ali. Estão passando por um momento que estão precisando das nossas orações, né, e a Bíblia ensina, né, temos estudado aqui, que devemos orar uns pelos outros, e com certeza eu quero já colocar de antemão nessa primeira oração a família do pastor Carlos e a mãe Iaci nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha cuidar deles, que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha proteger e guardar toda aquela família. São uma família que é uma bênção na mão do Senhor, né? E que Deus tem grandes propósitos para aquela família, né? Para que eles possam continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Também, mais uma vez, pedir pela Fabiana, ali de Londrina, que é cunhada da nossa irmã Maristela, está ali também precisando das nossas orações. Continuar olhando pela Heloísa, né? E eu quero também aqui apresentar toda a minha família, né? Para que o Senhor venha cuidar, guardar. Irmã Carla, vamos estar orando por esses nomes aí que você tem colocado, né? Deus abençoe. Sheila Mendes, bem-vindo, pastor Pierre, Deus abençoe, Pai do Senhor. Irmãos, vamos estar fazendo uma oração então, e você inclui aí Joel, Rose, Deus abençoe o Joel e a Rose. Vamos estar também colocando a família do Joel, né, nessa oração, todos irmãos, presente ao Senhor, a sua família, e nós vamos estar orando aqui, você aí, e intercedendo ao Senhor. Amém? Senhor Deus, amado e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, neste momento, nós queremos, Pai, te glorificar e exaltar a Ti, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Pai amado, neste momento nós queremos pedir, Pai, por cada família que está sendo apresentada a Ti agora. Em especial, a família do pastor Carlos, também da Carla, que está pedindo ali pela sua mãe, pelas várias pessoas que tem colocado ali,
né? A Fabiana, a Heloísa, todos, Pai, que agora estamos colocando diante de Ti. Nós cremos que o Senhor é poderoso para resolver todas as situações. A Tua palavra nos diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então, certo é que nesta noite, aleluia, o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre cada vida, sobre cada necessitado, e que possa cobrir com as Tuas bênçãos, que a Tua mão saradora possa passar sobre aqueles que estão internados, hospitalizados, aqueles que estão enfermos em suas casas. Ó Deus, que possam ser sarados, para que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Assim, ó Deus, nós oramos, pedindo também a Tua graça sobre a palavra, aquilo que nós vamos falar hoje, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu Espírito Santo faça a verdade esta palavra em nossos corações. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Sim, Viviane, vamos estar em oração aí. Joacir, Deus abençoe, Joacir. Saudade de vocês aí do Brasil. Irmãos, como nós já temos avisado, temos colocado aí no grupo, logo mais, após esta live que nós estamos fazendo hoje, a partir das 10 horas aqui da Inglaterra, 6 horas no Brasil, o pastor Tarciano, né, e a sua esposa, a irmã Luciana, estarão ministrando para os casais. Vai ser uma live especiais para casais. As pessoas estão me perguntando, mas solteiro não pode assistir? Pode. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Então pode sim assistir. Né? Não vai ser falado nada ali que nós não possamos ouvir. Então aprenda do Senhor. Amém? Também, irmãos, amanhã às 10h30 da manhã, né, a live do Departamento de Mulheres Restaurada, estará a pastora Elsa ministrando a palavra de Deus aos irmãos, né? Porque aos irmãos, porque todos nós também podemos estar assistindo, né? Nós temos assistido as últimas mensagens que as irmãs têm trazido, bênção para as nossas vidas. Então, aproveite, vamos aprender da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Irmãos, vamos falar hoje sobre as cartas, né? As epístolas de João, 1º, 2º e 3º, e depois de Judas. Estamos já com saudade, irmãos. Me parece que é a última vez que eu vou falar durante essa quarentena nessas lives. Eu confesso, irmãos, que eu já estou ficando com saudade, né? Visto que a gente acostuma, né? Essa interação com os irmãos, esse cuidado e está preparando algo especial. Só para os irmãos terem uma ideia, durante esses 40 dias que nós vamos fazer na próxima semana agora, foram mais ou menos, se fosse uma vez por semana, um estudo de quarta-feira, comumente na igreja, daria quase 10 meses de estudo. Então, durante essa quarentena, você pode dizer que foi 10 meses na igreja. Visto que aqui, né, como nós vemos a dificuldade dos irmãos em participar da igreja, veja o que Deus nos proporcionou durante essa quarentena. Estarmos durante essa quarentena 40 semanas, né, adorando o nome do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus possa guardar as nossas vidas. Irmãos, eu disse que eu ia ser bem breve, né, e os irmãos que têm nos acompanhado aí sabem, é difícil a gente se conter aqui, porque a Bíblia ela é infinita, a gente não consegue extrair tudo. O desejo do coração é nós fazermos versículo por versículo, ver aquilo que o Senhor tem, mas eu quero dizer que essa noite eu quero ser o mais breve possível. Então, possivelmente não vou estar lendo muito e vou meditar, fazer um resumo bem rápido, porque eu creio que o Senhor já tem falado conosco. Observei que durante essa quarentena, o Novo Testamento, ele se resume
em 4 partes, né? Tem os evangelhos, que são evangelísticos, fala de Jesus, da obra de Jesus. Tem o livro de Atos, que é um livro histórico, que está escrevendo a história da igreja, e os irmãos têm colocado bem que nós podemos continuar escrevendo essa história. O livro de Atos ele ainda está aberto, você pode escrever a sua história, né? Depois nós vemos as epístolas doutrinárias, que é o que nós estamos vendo, e por isso hoje está encerrando essa parte das epístolas doutrinárias, aquilo que dá significado à nossa vida cristã, aquilo que nos ensina como viver. Veja só que eu observei que durante toda essa parte do Novo Testamento em si, mas as epístolas que nos ensinam como nós devemos viver, o nosso proceder diante da igreja, diante da sociedade, me chamou a atenção 3 casos específicos ou 3 características daquilo que nós devemos ser. Se nós conseguirmos observar, né, e colocar em prática esses 3 mandamentos que durante todo esse tempo tem marcado muito, eu tenho ouvido, e os irmãos podem prestar atenção, amor ao próximo. Então, se você tiver o amor ao próximo, todas as outras coisas você vai conseguir superar, porque quando nós temos amor ao próximo, e aí esse amor ao próximo, ele vem acompanhado daquilo do versículo que diz: amai uns aos outros, como eu vos amei. Amor ao próximo. E depois ele diz assim, né, que amai o próximo como a vós mesmo. Então, se você cumprir isso, você vai cumprir a lei. Depois, irmãos, ele todos nos chama para uma responsabilidade e um cuidado de observar a fé. Como nós já temos falado, o livro de Hebreus é rico em falar sobre a fé. O que é sobre a fé? O que observei sobre a fé? A fé não é uma fé natural, não é uma fé vã, mas é uma fé salvífica. Ou seja, você tem que acreditar. É a pergunta que nós fazemos no batismo. E quem é batizado, quem já foi batizado, já respondeu isso. E eu acho que esses 40 dias aqui trouxe à memória aquilo que nós um dia confessamos diante, né, da autoridade eclesiástica que estava ministrando o batismo, as testemunhas que estavam ali e, acima de tudo, o Deus que está no céu e vê e ouve todas as coisas. Então nós temos que confessar, e essa fé ela tem que ser pura. Nós temos que acreditar realmente que Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Essa é a fé salvífica. E nós temos que acreditar que nós temos que viver em santidade de vida para nós alcançarmos a nossa salvação. Então, como já foi dito várias vezes, nada de uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos que continuar essa fé. Nós não podemos desanimar, visto que a Bíblia em vários lugares fala sobre aqueles que caíram, aqueles que não alcançaram. Então, não é por aí. Claro que nós estamos falando de pessoas salvas em Cristo e que confessam essa fé. E o outro cuidado que também todo esse tempo eu tenho visto, e é muito polêmico, eu tenho visto que a maioria dos irmãos tem evitado falar sobre isso, tem cautela, eu também tenho muita cautela sobre isso, e não vamos generalizar, mas tem falado, e essas epístolas que nós estamos lendo aqui no final, e a de Judas fala muito forte quanto cuidado com os falsos profetas, ou cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos ensinamentos. Então, irmãos, se naquele tempo, se nós olharmos a epístola de João, ela foi escrita entre os anos de 85 a 95 depois de Cristo. A de Judas foram mais ou menos nos anos 70, 80 depois de Cristo. Então, naquele tempo, eles já tinham esse cuidado.
e isso vem se trazendo até os dias de hoje. E nós vamos ver bem rapidinho alguma coisa sobre isso para nós fortalecermos a nossa fé naquilo que a palavra do Senhor diz. Nós, graças a Deus, eu tenho ouvido, né, e visto, por exemplo, quero citar aqui, pedir permissão, o irmão Maicon, ontem ele disse, olha, não acredite na minha palavra, acredite na Bíblia, conteste a minha palavra com a palavra de Deus. Isso é um ensinamento que nós devemos aceitar. Eu sempre digo isso, que eu prego em cima do púlpito, eu sempre digo, não concordou? Me chama, sentamos e vamos discutir, ver se realmente a palavra de Deus condiz com aquilo que eu estou falando. Então nós temos que ter esse cuidado, a Bíblia nos ensina a isso. Então eu quero, né, deixar aqui registrado essa passagem, esse contexto inserido na Bíblia e no Novo Testamento especialmente. Amor ao próximo, firmeza na fé salvífica, né, e cuidado com os falsos mestres, os falsos ensinamentos. Então, né, que Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar aqui bem rapidinho. As epístolas de João, elas foram escritas pelo próprio João, apesar que em nenhuma delas ele se coloca o nome dele João. Mas nós vemos que ele trata, nas três, ele trata, e os historiadores, aqueles que estudaram, eles concordam que tudo faz sentido com o livro de Apocalipse e o livro de João, que foi também escrito por ele. Então ele escreveu 5 livros da Bíblia, né? E esses 5 livros, eles têm o mesmo sentido, a mesma linguagem, então acredita-se que é também esse livro escrito por ele. Então, primeiro, ele foi escrito em Éfeso, e João, ele era pastor de algumas igrejas na região, na Ásia Menor, e essa carta aqui, ela não tem um destinatário certo, ela é escrita por, assim, com subtítulos, né, para pessoas, mas enfim, ela corria, era como nós dizemos lá no Brasil, os irmãos sabem, uma carta precatória, ou seja, era uma carta que era distribuída para várias igrejas com o mesmo sentido, com o mesmo conteúdo, para que todos pudessem estar na mesma visão, nos mesmos ensinamentos. Então, ele escreve nesse sentido. Primeiro, o primeiro assunto principal dessas cartas que ele escreve, em especial essa primeira carta, ele escreve em defesa, né, justo disso, da fé, porque havia falsos ensinos, né, e ele chama os irmãos a estar cuidando da doutrina, cuidando daquilo que for ensinado. E ele se apresenta dizendo que ele ouviu do Senhor, né? Então ele tinha autoridade para falar isso. O primeiro capítulo, o versículo 5 ao 7, eu quero ler bem rapidinho com os irmãos, que diz assim, ó: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Jesus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andemos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ele começa a dizer, olha, isso eu aprendi do próprio Senhor, isso eu aprendi lá no começo, e isso que é a mensagem que eu trago. Irmãos, nós sempre falamos que a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, ela é simples, ela não precisa de muita coisa. Veja aqui o que nós precisamos para nos salvar. É simplesmente, se nós dissermos que nós temos comunhão com os nossos irmãos e andarmos em treva, ou melhor, se temos comunhão com Deus e andarmos em treva, nós fazemos
mentiroso e não praticamos a verdade, né? Mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí sim, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E ele ainda vai dizendo mais aqui, ó. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, ontem, né, mais uma vez quero citar o presbítero, irmão Michael, quando ele disse que nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, sim. Nós temos que reconhecer que só o sangue de Jesus que nos purifica. E quando nós falamos, né, aquilo que muitas vezes nós vemos pessoas que só falam assim, vocês, é eles, nunca nós. Ele está sempre excluído, se excluindo das responsabilidades. Então nós vemos que é uma pessoa que se considera acima dos outros, como diz na mídia aí, né, acima da média. E quando nós nos consideramos sem pecado, superior aos outros, a palavra de Deus diz que nós estamos mentindo, que nós não somos assim. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, ele, Deus e Jesus Cristo, através do seu sangue, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E aí, se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, vamos praticar a verdade, vamos falar a verdade, vamos fazer com que essa palavra cumpra-se em nós, cumpra-se na nossa vida, para que nós possamos um dia poder estar com o Senhor, adorando o seu santo nome e glorificando a Ele para todo sempre. Amém? Vamos andar aqui, eu quero estar falando, como eu disse, a segunda carta também, ela é escrita lá de Éfeso, é escrita por João, e a finalidade dela, nós vamos ver aqui que ele fala assim, ó, o ancião. Ele não se identifica como João, ele fala o ancião. Essa palavra ancião, talvez porque João, nessa época, ele já era realmente um senhor, ele já era o discípulo mais velho, que foi o único, né, que ficou por último. Então ele era ancião, ele era considerado como um senhor. E ele fala então sobre esta carta. E ele fala, né, aqui no versículo, vamos ler aqui o versículo 1 da carta de João. Ela é bem curta, não é grande. É realmente vamos dizer, quase que um bilhete, né? Vamos estar aqui, ó. Ele diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Então, alguns irmãos, alguns historiadores dizem que essa senhora que ele fala aqui era realmente uma mulher que tinha muitos filhos, que tinha uma família bem grande, era bem conceituada na igreja, e ela era caridosa, né? Era hospedeira. E o que ele vai tratando aqui é exatamente isso. Ele fala, né, aqui que essa senhora, ela cuidava das pessoas, ela era caridosa, ela era hospedeira, né? Ela com a sua família estava sempre a fim de ajudar a igreja, estava na frente, né? E João escreve para prevenir ela. Aqui nós já vamos ver que ele dedicou essa carta para essa senhora, para prevenir ela contra os falsos obreiros, né? Que na época
eles andavam de igreja em igreja, né? E eles começavam a trazer os ensinamentos falsos, os ensinamentos das suas próprias ideias, as novidades. Então, eles não pregavam a mesma palavra, como João disse lá no capítulo, na primeira carta. Aquela que ele aprendeu do Senhor era o que ele também passava. Mas não, eles traziam falsos ensinos. Então, ela recebia, né, porque ela, como boa anfitriã, como boa hospedeira, ela recebia qualquer pessoa que entrava na sua casa. Mas aqui há uma recomendação de João, que era o pastor das igrejas, qual essa senhora também era membro da igreja, para que ela não recebesse, para que ela fizesse uma seleção, ver se realmente a pessoa era uma pessoa de Deus, se era uma pessoa que era enviada, né? Uma pessoa que tivesse uma boa palavra, ou seja, para que ela pudesse investigar primeiro quem ela estava colocando dentro da sua casa. Irmãos, é muito difícil. Às vezes nós queremos abrir o nosso coração, às vezes nós queremos praticar as boas obras e às vezes nós colocamos, assim como a Bíblia diz que sem saber alguém hospedou anjos, muitas vezes nós sem saber nós hospedamos pessoas que nós nem imaginamos a conduta que está vindo. Então é muito cuidado. Eu estou aqui tremendo. Eu resisti em falar algo sobre isso. Eu sei que os dias que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, né, o evangelho que nós estamos vivendo, é muito complicado nós nos levantarmos com questões como essa. É difícil nós vermos até alguma pregação, algum estudo sobre esse tipo de coisa. Porque hoje é mais fácil nós falarmos que Jesus vai dar, abre o teu coração, tudo é reino. E aqui nós vamos ver, irmão, que não é assim. João, ele era... aqui depois ele vai se identificar como presbítero, ele vai se identificando aqui como ancião, ele é conhecedor, o testemunho dele que ele começou, ele disse que ele aprendeu diretamente do Senhor aquilo que ele ensinava. Então nós temos que ver quem é o instrutor, da onde veio aquela pessoa que nós vamos trazer para dentro da nossa casa. Quem realmente é aquela pessoa, qual é a sua conduta, da onde ele veio. Então, hoje em dia é muito fácil, né? As pessoas colocam uma pasta na mão e alguns esboços e sai pregando, anunciando a palavra de qualquer maneira, e muitos são aqueles que vão para isso. Mas realmente eu estou aqui, como eu disse, eu estou tremendo, porque eu estou defendendo a palavra do Senhor. Eu estou diante da Bíblia Sagrada, a qual nos ensina a nós termos cuidado de quem nós hospedamos na nossa casa. E aqui nós vemos que não era qualquer pessoa. Diz aqui que eram pregadores que saíam pregando e anunciando, mas não a verdadeira palavra, anunciando falsos ensinamentos. Então, realmente, nós precisamos fazer uma seleção daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos trazendo para os nossos lares, para dentro da nossa família, qual é o ensinamento que nós estamos levando nossos filhos a ouvirem, a serem instruídos, porque realmente, irmãos, os dias estão findos e nós sabemos que muitas coisas vão acontecer nesse tempo. E não foi à toa que esses livros aqui, eu até imaginei, né, umas mensagens dessas logo no fim, os últimos livros, né? Mas realmente é porque é tempo de nós despertarmos, é tempo de nós selecionarmos aquilo que nós estamos ouvindo para que o nome do Senhor seja glorificado e nós não caiamos, né, em ciladas do inimigo. Fica aí, irmãos, esse alerta, fica esse cuidado.
o que você tem ouvido, faça uma seleção, compare com a Bíblia, vê se realmente é um ensinamento de Deus, vê se tem fundamento ou se são, como diz lá em Timóteo, se são fábulas. Mas que nessa noite o Senhor possa abrir o nosso entendimento, fortalecer a nossa alma e que nós possamos ficar com essa fé salvífica para nós certamente poder glorificar o nome do Senhor e naquele dia sermos arrebatados com o Senhor. Amém? Glória a Deus. A terceira carta, né? Ou epístola, essa aqui ele se identifica como o presbítero, né? E hoje talvez as pessoas não dão muito valor em presbíteros, né? Porque já estão criando acima de pastores mais cargos para que possa ter mais responsabilidade. Eu não sei o que acontece, mas presbítero, João, ele morreu como presbítero, né? João, imagina, você pega a biografia de João, os livros, a vida que ele viveu, o testemunho dele lá na ilha de Pátimo, e ele foi sim, como eu disse aqui, pastor de igrejas, mas ele se identifica como o presbítero ao amado Gaio. Aqui, essa carta, ele traz, irmãos, nome de pessoas. Nessa carta ele começa a falar sobre nome de pessoas. E nessa carta, ele fala sobre 3 coisas, né, que a gente precisa também cuidar, né, são coisas da igreja. Eu me lembro bem, o pastor Tarciano está ouvindo aí, está assistindo, que quando o pastor Tarciano esteve aqui, se eu não me engano, foi numa reunião de obreiro, alguma coisa assim, que ele nos falou sobre esses 3 nomes. Gaio, Diótrefes e Demétrios. Então, isso aqui é a igreja, né, que sempre a gente ouve os irmãos falar que a igreja tem uns que puxam, né, e uns que estão em cima e outros que estão ajudando a empurrar. Então, aqui é mais ou menos isso. Eu quero resumir bem rapidinho o que ele disse aqui. Amado, desejo que que te vá bem em tudo, em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então veja só como que é bom nós termos pessoas que aqui certamente quando ele chama de filho, deve ter sido alguém que ele instruiu, que ele formou, e agora alguém vem e diz, olha, a igreja que está com Gaio, ela está prosperando, ela está boa, é uma igreja sadia, é uma igreja que tem os dons, é uma igreja que pratica a bondade, é uma igreja que está crescendo, e ele se alegra por isso. Como todos, né, aqueles que sabem que formar um obreiro, colocar um obreiro para estar à frente de um trabalho, é muita responsabilidade. E os frutos vêm, a alegria vem quando nós recebemos coisas como essa, carta, uma mensagem como essa. Então, nós damos glória a Deus porque as nossas igrejas, até aqui o Senhor tem nos ajudado, temos ouvido testemunhos de bênção, né, em todas as nossas igrejas, todos os nossos obreiros têm sido bênção para o ministério. E nós nos alegramos nisso. Giane Farinelli, Deus abençoe, bem-vinda, paz do Senhor. Glória a Deus. E ele, irmãos, ele vai dizendo depois, né, de Diótrefes. E aqui ele fala assim, ó, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes,
que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então, certamente, o que acontecia aqui, como eu disse, que eram várias igrejas, e cada um desses, eles dirigiam uma igreja. E Diótrefes, por exemplo, a carta que era mandada para que passasse na mão dele e depois ele entregasse para Gaio, ele não mandava, ele retinha aquilo. Então, quando chegava, ou seja, muitas vezes o pastor da igreja, o João, ele mandava uma mensagem e quando chegava nele, olha, passa por todas as igrejas, né, para que todas possam ter a mesma visão, para que todas possam ter o mesmo sentimento, o mesmo ensinamento. Quando chegava a vez de Diótrefes falar, ele negava, ele escondia. Por quê? Diz aqui que ele queria o primado, ele queria ser o primeiro, ele queria ser o maior, ele queria mandar, ele queria se rebelar contra a igreja, contra a doutrina. Ele estava realmente oposto, em oposição a aquilo que era determinado pelo pastor da igreja. Então, que exemplo é esse? Que nós vemos, né? Eu me lembro bem, aqui cabe dizer, de um acontecimento lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala que Absalão, filho do rei Davi, ele ia para os portões da cidade e furtava o coração daqueles que entravam. Ou seja, ele dizia, olha, você tem alguma queixa para fazer, você tem alguma situação para resolver, fala comigo, porque o meu pai já está velho, o meu pai já não tem mais o sentimento. Então a Bíblia diz que ele furtava o coração das pessoas. É mais ou menos isso que Diótrefes fazia. Olha, não vamos olhar para João não, João já está velho. Ele tem aí 4, 5 igrejas, não sei quantas eram na verdade, mas ele fala assim, ele já não está podendo mais resolver essa situação. Deixa aqui, vamos resolver entre nós. Ele começava a fazer isso. Então, mau exemplo para que nós não sigamos essa parte, né? Mas depois, João fala de um outro, né? Que no versículo 12 diz assim, ó, todos dão testemunho de Demétrios, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, irmãos, cabe aqui aquilo que eu disse, né? Aqueles que ajudam a obra, mas aqueles que estão em cima e aqueles que muitas vezes estão segurando, né? Não estão querendo que a obra cresça, coloca dificuldade em tudo, porque querem a primazia, querem ser o primeiro. Olha, se eu não estiver na frente, se eu não for o líder, eu não vou prosseguir. Se eu não for do meu jeito, se não for o hino que eu escolhi, eu vou sair do grupo. Se não for... Irmãos, deixa disso. Aqui a Bíblia está dizendo que nós não devemos ser como esse, mas ser sim como Demétrios, que era bom, que dava bom testemunho, e que as pessoas possam dar bom testemunho de nós. Não, aquela pessoa, ele é bom, vamos lá, ele ajuda, ele aceita. Não é, irmãos, que nós devemos aceitar as coisas erradas, mas nós devemos concordar, e quando concordarmos, nós temos que cumprir com a nossa palavra. Então é isso que João estava escrevendo para a igreja, para as suas igrejas. E essa carta devia passar para que os irmãos permanecessem firme na fé e também olhando para que não viesse cair em tentação, cair em contendas por causa de uma pessoa que estava, quem sabe, buscando um lugar acima, porque diz aqui que ele queria queria a primazia, ou queria ser o primeiro. Então, vamos deixar que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que nós possamos
adorar o nome do Senhor, buscar a palavra de Deus e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Também, irmãos, Judas, né? Judas também é uma carta, é só um capítulo, né? E vai até o 25. E também, essa aqui é a mais forte, né? Essa aqui é como diz, alguém falou essa semana, seria para uma reunião de obreiros, seria para uma reunião fechada, um estudo fechado, porque ela é muito forte, mas é a palavra de Deus, está aqui para ser ministrada, está aqui para ser lida, ensinada, e que nós possamos aprender desta palavra. Eu quero que os irmãos, né, eu creio que os irmãos têm lido esta mensagem, e por si só ela fala, né? Não precisa de nós decorrermos aqui muitas coisas, né? Nós vemos que quando aqui ele escreve, também é exclusivamente a mesma situação. É para defender a doutrina, para defender a palavra de Deus genuína e denunciar aqueles que fazem ao contrário. E ele cita aqui algumas coisas, e também para que os irmãos permanecessem firmes até a vinda do Senhor, né? Deus abençoe. Eu vou passar bem rapidinho aqui só alguns versículos. Veja o que ele diz. Vou tomar água aqui, irmão, desculpa. Na época, irmãos, existia, né, os gnósticos, que são aquelas pessoas, né, que fazem uso de numerologia, de tantas outras coisas. Isso aqui é um assunto para nós falarmos em outro dia. Mas esse povo estava introduzindo pensamentos, e ele então vai rebater essas coisas, né? Veja só como ele diz aqui, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja só, como que a gente não pode deixar passar uma verdade tão grande a respeito da palavra de Deus. O que Judas diz aqui, olha, eu ia escrever para vocês, a minha intenção era escrever para vocês acerca da salvação comum. Mas algumas traduções, algumas mais contemporâneas, diz assim que eu fui impelido ou instruído pelo Espírito a vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, a gente tem falado algum tempo atrás, e eu tenho notado e tenho compartilhado com alguns irmãos, e tenho visto, né, que alguns irmãos compartilham do mesmo pensamento, que nós devemos voltar às nossas raízes, nós devemos buscar voltar às raízes, irmão. Entenda, não é aquilo que você ser radical em certas coisas, mas é buscar aquilo que nós aprendemos. E aqui, exatamente, Judas, ele deixa de falar da salvação que ele iria falar, para ele falar assim, olha, eu quero que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por quê, irmãos? Se nós não tivermos, como eu disse ali, se nós não tivermos a firmeza da nossa fé, daquilo que realmente o Senhor fez por nós, daquilo que Ele nos ensinou, nós não vamos ter salvação. Então não adianta nós falarmos de salvação se nós não aprendemos a conquistar essa salvação, se nós não aprendemos de onde vem essa salvação, qual é o significado, qual é o valor dessa salvação.
Então é aquilo que nós estamos falando. Ele poderia falar que, olha, gente, tudo... Vamos citar aqui, não, o coronavírus que está vindo é para salvação, tantas coisas que estão acontecendo, irmão, a salvação está aí, Jesus está voltando e tal. Mas há uma coisa, há uma questão. Como nós estamos preparados para esta salvação? Como nós estamos preparados para a vinda de Jesus? É isso que não estão pregando mais. É isso que muitos lugares não estão pregando. Como nós devemos alcançar a salvação. Estão pregando a salvação, mas não como nós conseguimos a salvação. E o que ele diz aqui é isso. Eu deixei de falar de salvação, porque eu preciso que vocês batalhem pela fé que leva a esta salvação. Então é isso que ele está dizendo aqui. E qual é essa fé? Que um dia foi dada aos santos. Então, nós voltarmos lá, como nós fizemos, essa quarentena, irmãos, foi de grande valia. Hoje, né, muitas pessoas, e eu vejo que, infelizmente, nós poderíamos ter aqui muito mais pessoas entrando, participando, mas, enfim, a gente entende que cada um tem a sua personalidade e nós vemos assim que as pessoas, às vezes... estão ainda levando isso, a salvação está tão segura que a pessoa não quer voltar para saber como que conquista, né? Mas essa salvação nós temos que ver que foi dado aos santos, que foi lá no princípio, lá no começo, e nós aprendemos toda essa quarentena sobre essa palavra tão gloriosa. Amém? Então, ele diz que nós devemos procurar estar na presença do Senhor. Ele fala aqui dos falsos, né? Que entraram na igreja. Ele diz aqui, ó, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juiz, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, por aí vai, tantas coisas que é só um alerta, como eu disse, já estou passando o tempo aqui. Só quero deixar, irmãos, para meditação dos irmãos, né? Como eu disse, estou encerrando aqui a minha participação nessa quarentena, na live. Depois eu vou ficar adorando o nome do Senhor, continuar glorificando o nome. Mas eu quero que vocês anotem em algum lugar essa palavra. Assim como, né, Moisés disse lá em Deuteronômio, amarre no seu braço, coloque por testeira, coloque na porta, para que você possa entender. Eu quero deixar que você grave isso no seu coração. Eu quero imprimir esta palavra. Diz assim, ó, mas vós, amados, edificando-vos, vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, essa é a base da salvação. Essa é a base da nossa fé. Esperando no Senhor, esperando a misericórdia do Senhor, né? A caridade de Deus e a misericórdia do Senhor. E aí ele diz assim ainda, ó, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então, pregue essa palavra a alguém que está duvidoso. Pregue para que ele possa estar conosco naquele dia. Amém? E para terminar, né, a bênção apostólica de Judas é considerada uma das bênçãos mais completa, mais bonitas, vamos dizer assim, da Bíblia. Porque ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, a único
Deus, Salvador nosso, por Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder ante todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Então, com essas palavras, eu quero abençoar a sua vida, quero agradecer por a oportunidade que tem nos dado para estar aí por esses dias falando aos irmãos, e vamos fazer uma oração, lembrando dos irmãos que já tem os seus nomes aqui, vamos colocar mais uma vez, você coloca aí na sua oração as pessoas que vocês querem que seja alcançada pela oração. E não esqueça, vamos estar assistindo, Pastor Tarciano, a irmã Luciana, que estarão ministrando sobre as nossas vidas. Eu creio que será bênção, ainda vai dar tempo de nós tomarmos uma água aí, prepararmos alguma coisa, compartilhar o link, você que não sabe qual vai ser na página da igreja, da nossa igreja sede lá de Londrina, AD Restauração Londrina, e certamente nós vamos estar... alguém está perguntando, irmão, já me perguntaram, agora eu estou vendo aqui a Marisa, está perguntando, falando que essas lives têm que continuar. Nós estamos estudando como que nós vamos fazer quando terminarmos essa quarentena, que vai terminar o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse é muito importante. Se até aqui, irmãos, a gente ouviu a instrução para nós obtermos a vida eterna, agora nós vamos ver que a vida eterna está próxima. Que tudo que nós pregamos, falamos até aqui, vai se cumprir muito em breve. E aí, Apocalipse é a revelação daquilo que nós esperamos, daquilo que nós buscamos. Então não perca, continue assistindo a semana que vem, e depois, certamente, Marisa, nós não vamos desanimar, não vamos deixar de fazer algumas lives, talvez não todo dia, vamos estudar aí, mas certamente Deus continuará nos dando instrução e direcionamento para que continuamos adorando o nome do Senhor. Amém? Então, curve sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, assistindo, e aqueles que ainda hão de assistir. Preste atenção na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é forte, ela é poderosa e ela transforma vidas. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, amado e soberano Pai, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste dia, eu quero te louvar, quero bendizer, quero glorificar o teu nome e exaltar a ti, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus de poder, Deus de bondade, santidade e misericórdia. Nesta noite, Senhor, oh, aleluias, eu quero te pedir, Senhor, Senhor, assim como o filho, Senhor, que chega diante do Pai com confiança, sabendo, conhecendo o Pai, conhecendo a sua bondade, a sua graça, Pai. Pedir por cada nome, Senhor, que foi mencionado. Ó Deus, eu quero pedir pela família do pastor Carlos, a irmã Yaci, todos, Pai, os familiares, o Felipe, Senhor, todos, Pai, Deus, as suas netas, Pai, que o Senhor possa abençoar o Marcelo, que o Senhor possa continuar com as tuas mãos estendidas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aleluias. Abençoa também a Fabiana, a sua família, a Heloísa. Deus, a minha família, Senhor, ali no Brasil, aqui na Inglaterra, os que estão aqui. Deus, coloca as tuas mãos poderosas, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal, nos livra de toda enfermidade. Sabemos que tu és o Senhor que pode, Senhor, todas as coisas. Meu Deus, nesta noite, Senhor, a nossa alegria é pertencer a Ti. A nossa alegria é saber que estamos guardados em Ti, ó Pai, e que as Tuas mãos estão sobre as nossas vidas, nos guardando
e nos protegendo. Esteja, Senhor, com cada um, Senhor, dos teus filhos. Pai, esses que agora estão, Senhor, clamando pelos seus familiares. Que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa ir, Senhor, aonde está um acamado, aonde está um enfermo. Senhor, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa, Senhor, dar vida novamente. Senhor, nós sabemos que não há enfermidade que resista à tua palavra, que resista, Senhor, o teu poder e a tua graça. O que somente impede é o teu querer, Senhor, nas nossas vidas. Mas que o Senhor possa, Senhor, neste momento, ouvir a nossa oração, Pai, e guardar as nossas vidas. Ah, Senhor, assim eu oro, Pai, por todos aqueles que estão assistindo, Senhor, neste momento, e por aqueles que ainda hão de assistir. Alcance vidas, Pai, através da tua palavra. Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe, que nós possamos daqui a pouco juntos, estarmos assistindo o pastor Taiciano e a irmã Luciana ministrando aos nossos corações. Deus abençoe em nome de Jesus.